está aqui, como prometeu, perfumando a todos com seu amor. Ele está aqui para colocar óleo nas feridas do coração. Ele enxuga as lágrimas, leva embora os fardos e dos abatidos, ergue o rosto e a fé. O pastor Jesus está presente aqui e sabe o que se passa em cada um. E seu meigo olhar, sua doce voz toca em nossas almas, dando forças pra continuar. Com esse cântico bonito da composição do reverendo Edilson Monteiro Nogueira, a gente dá início ao nosso culto, e também porque eu sabe quando você acorda pensando bastante? Que esse é o dia, o domingo que Deus deu para a gente, é um dia de descanso, né? É o dia do Senhor, e a gente perde um pouco essa dimensão que nós temos no dia do Senhor, no dia do descanso. Quando a gente não descansa, o nosso corpo se abate, aí vem a depressão, vem não sei o quê, vem um monte de coisas, porque a gente não descansa, a gente vive ligado, trabalhando, fazendo, agitado, com tantas as coisas, sem ter esse tempo com Deus e permitir que Deus faça essa cura do nosso coração, né? E eu acordei pensando muito nas aulinhas que eu tive quando era criança, e elas fazem muito sentido, né? Que Deus é onipotente, Deus é onipresente e Ele é onisciente. Ora, se Ele é onipresente, Ele está aqui com a gente, Ele está aqui bem do lado do seu coração, olha. Ele está aqui bem do lado do meu coração. Nós estamos aqui, talvez com poucas pessoas, mas nós somos reunidos aqui, trazidos pelo Espírito Santo de Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Deus está aqui. Ele é onipresente. Ele também conhece o nosso coração. Ele não só conhece o nosso coração, como transforma o nosso coração. Ele começou uma obra. Jesus começou uma obra quando? Muitos poderão responder, na cruz. Não foi. Cristo começou uma obra quando Ele era o Verbo. O Verbo, no início era só o Verbo, né? O Verbo parava sobre as águas. O Verbo estava lá, esse Verbo estava com Deus. O Verbo revelado era Cristo. Então a obra de Jesus, ela começa no infinito, começa junto com a Trindade, começa junto com Deus. Começa lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é Jesus o nosso exemplo. Nós vamos dar sequência nesse trabalho. Nós vamos completar a obra que Jesus começou. E Jesus não começou só lá na cruz, Jesus começou desde a eternidade, junto com Jesus. Então é gostoso você ser filho de um Deus que tem todo o poder, tem toda a ciência, e está aqui com a gente.
está aqui com a gente. Então, você queria orar, né? Para que Deus venha abençoar esse culto, abençoar cada coração. A gente está interessado em cada coração, no meu coração, no coração da Gina, da Maria José, da Eliana, da Cris, da Tânia. Tá? Ele está, perdão, da Tainã. Então ele está interessado no nosso coração. Acho muito legal isso. Ele está aqui presente. O Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia por isso. Deus seja louvado por isso. Pai querido, Pai de amor, nós entramos, Pai, na Tua presença. Pedimos, Pai, que sejamos, nesse momento, purificados pelo sangue de Jesus, para entrarmos no lugar dos santos dos santos, estarmos na Tua presença, sermos edificados por Ti mesmo, ter o nosso coração transformado, ter o nosso coração recebido com todas as dores, com todos os machucados e as feridas. Como disse a música, Ele está aqui, Ele vai curar as feridas do nosso coração, vai enxugar toda a lágrima também. Muito obrigado, Pai, porque Tu és esse Deus maravilhoso, poderoso, presente. Não há outro Deus, nenhum outro Deus ousou fazer o que Você fez, querido Pai. Nenhum outro Deus ousou fazer isso. Sair da Tua glória, humilhar-se, nascer como uma criança indefesa, viver conosco num corpo humano, entregar-se à morte, morrer por nós e ressuscitar, realizar a obra redentora das nossas vidas. Nenhum Deus, nenhum de que se ouve falar, fez o que Você fez. Eu sou muito grato, Pai, a Ti por isso, porque Você fez isso por nós. Você é o nosso amigo, Você é o nosso companheiro, Você é um Deus todo-poderoso, digno de todo louvor, de toda a glória. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa, Pai, cada um aqui. Abençoa os nossos familiares. Abençoa esse culto. Te pedimos isso no nome de Jesus Cristo, esse grande amigo, esse grande Deus, esse Deus próximo, Emmanuel. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome dele nós oramos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 138. Vamos ficar em pé, uma só voz, ler esse salmo juntos. Louvar e bendizer a esse Deus que Salmo 138. Todos encontraram? Vamos salmodiar como Davi, então. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o seu templo, santo templo, e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se anda em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concede, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos.
Senhor Jesus, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, aquele que tira o pecado do mundo, nessa hora nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, as nossas tribulações, as nossas aflições, Pai. Nós Te damos graças, porque não há outro ao qual nós possamos levar tudo aquilo que está no nosso coração, Senhor. Pai, como um Pai amoroso, o Senhor ouve a nossa necessidade, ouve o nosso pedido de socorro, ouve o nosso pecado, não se escandaliza, não se assusta, mas nos abraça, nos ampara e se compadece de nós, Senhor. Obrigada, porque apesar do nosso pecado, o Senhor é misericordioso e longânimo. O Senhor é misericordioso e em Cristo Jesus nós encontramos alento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, clamamos pela Tua misericórdia e pelo Teu consolo e o achego que encontramos em Ti nas horas de aflição. Nós Te rendemos graças, nós Te adoramos e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa aflição a gente clama ao Senhor e Ele nos responde. O Salmo 118 diz que Ele nos livra da angústia. E que maravilhoso, né? O nosso clamor é ouvido por Deus e por isso nós somos reconciliados em Cristo Jesus e por isso nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Então vamos cantar ao Senhor nessa hora com cânticos, com alegria, com gratidão no coração. O Salmo 138 praticamente é um cântico que a gente vai estar cantando aqui o tempo todo, parece. Incrível. O primeiro cântico é um corinho bem curtinho que a gente cantava aqui no meio, para dizer que a gente, assim, para a gente dizer para Deus assim, para Jesus assim, para o Espírito Santo de Deus assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti cantarei na presença dos deuses a Ti cantarei Exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, cantarei o Teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, cantarei o Teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o Teu nome. Levantai, portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória.
Tu és esse Deus maravilhoso que ressuscitou. Foi o único Deus. Não existe outro Deus igual a ti. Não existe. Não existe. Mais poderoso, mais amoroso. Não existe um que deixou a glória, morreu e ressuscitou. E está bem assentadinho à destra de Deus Pai. Jesus Cristo, nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Nós queremos declarar que Te amamos, Pai, pela obra que fizeste por nossa vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que nós Te louvamos e Te adoramos. Queremos honrar e testemunhar de Ti aqui na terra. Amém. Para você reservar um tempo para orar, mas se você não pode vir, envie o seu pedido de oração também, né? Nós sempre lembramos os irmãos antes da quinta para mandar o pedido. Então, Filipenses 4, mas antes da nossa leitura, eu gostaria de lembrar, fazer um reviewzinho rápido, né? Nós aí estamos ainda há 16 dias do novo ano, novo de novo, né? Só que, como eu falei no domingo passado, de dia 31 de dezembro, a gente tinha uma expectativa. De repente, uma semana, parece que tudo virou de ponta cabeça. E aí a gente viu que, de repente, aquela vibe da esperança da noite do dia 31, da virada, né? A gente viu que parece que não aconteceu. E que nós estamos aí, então, num momento de espera, mas ao mesmo tempo de entusiasmo, de esperança, está tudo junto e misturado, e que isso reflete, né, na nossa cultura, na nossa música, inclusive na moda. E a gente falou sobre a cor do ano, então, e as perspectivas que se espera e a esperança que deposita numa cor. E aí eu gostaria de reler as palavras da diretora executiva da Pantone, falando sobre a cor do ano, então, a cor que foi criada para 2022, onde ela diz: a seleção da Very Perry traz uma nova perspectiva e visão da já confiável e amada família da cor azul, abrangendo as qualidades dos azuis e ao mesmo tempo o tom vermelho e violeta. Very Perry mostra uma presença marcante, alegre e dinâmica que incentiva a criatividade corajosa e expressões imaginativas. Very Perry vai ajudar a abrir-nos para uma nova visão enquanto reescrevemos nossas vidas. Quanta expectativa, quanta esperança numa cor. Lembra que a gente falou sobre isso? E a gente almeja tantas coisas boas e novas para o ano que se inicia, que a gente sabe que o mundo deposita suas esperanças em várias coisas. Isso é um reflexo da nossa realidade. E o que eu gostaria, estamos refletindo, aí já começamos na semana passada, é que nós, como cristãos, nós já temos tudo isso. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo que nos salvou, que nos libertou do pecado, que permite que a gente tenha acesso direto ao Pai. Todos nós já temos tudo isso. E que nós não precisamos procurar em outras fontes, depositar a nossa expectativa, a nossa esperança em outras fontes. E que a gente precisa, através do exercício diário da nossa fé, na nossa vida, realmente desenvolver tudo isso. Então a gente pode ser um cristão marcante, né? E a gente falou semana passada sobre a marca da generosidade, quanto que como cristão a gente precisa ser generoso na busca, né, pela igualdade.
E hoje a gente vai falar sobre uma marca também muito importante para nós, que é a alegria, né? Que é dito aqui. E aí a gente vai falar semana que vem sobre criatividade também, a gente vai falar sobre ser corajoso ao longo desse ano. Tudo isso que depositaram numa cor, a gente tem na palavra de Deus há muito tempo. Então vamos lá, Filipenses 4, de 4 a 7. É um texto bem conhecido, mas que vale sempre a gente trazer a memória e refletir. Diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Palavras do Senhor. Eu sempre gosto de trazer à memória o contexto do nosso texto. É importante a gente lembrar que Paulo, quando escreve essas palavras, estava preso. Sim, Paulo estava preso. Não há unanimidade no local onde ele estava preso, né? Existem várias controvérsias. Será que em Éfeso? Será que em Roma? Será que Nossa, fugiu o nome da outra cidade aqui. Mas enfim, a igreja de Filipos é uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo. Lembra que é a primeira igreja que ele planta em solo europeu, né? Depois que ele tem aquela visão que o homem fala, passa a Macedônia, ele passa e ele chega em Filipo. E lembra-se que em Filipo ele foi um pouquinho maltratado, né? Ficou preso, foi convidado a se retirar da cidade. Enfim, o fato é que nessa carta aqui, Paulo ele agradece a ajuda recebida dessa igreja. Essa igreja que sempre ajudou ele, que sempre foi generosa com Paulo. E também trata de temas importantes, como confiança, como alegria, como amor, como firmeza, e que devem ser qualidades de quem segue a Jesus Cristo também. Nesse capítulo 4, de forma especial, do verso 1 ao 9, a gente vê o apóstolo tratando de alguns problemas pastorais e de aconselhamento. Se você olhar antes no capítulo 2, ele está falando de duas irmãs que estavam com um conflito, né, que é Evódique e Síndico. E ele trata essa questão, ele é pastoral, ele aconselha essas irmãs, e esse texto que nós lemos está dentro desse aconselhamento que ele dá para essas irmãs aí que estão em conflito. E aí eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho mais de perto esses versículos que nós lemos. E aí o verso 4, né? Aqui a gente tem aquelas linhas que todos nós conhecemos e amamos. Particularmente eu sou suspeita, porque eu sempre falo, né? Filipenses é minha carta favorita. Mas 2 vezes é afirmado aos cristãos de Filipos que tenham alegria no Senhor. E lembramos que nem o escritor, nem os destinatários dessa carta viviam num clima de bem-estar e conforto exterior. Parece contraditório pedir alegria para quem não está confortável. Paulo estava preso e a comunidade tinha problemas também relacionados ao surgimento de falsas doutrinas que alguns ensinavam. E por essa razão, o que tem peso aqui não é a alegria, é o sempre, sempre. Ainda que chegue a Filipo a notícia da morte de Paulo, ele vai falar sobre isso no 2, no versículo 17 e 18, e ainda que as opressões dos próprios filipenses não acabem, a alegria é uma dádiva, é uma tarefa decisiva da igreja, que como comunidade está firme no Senhor, e é nesse sentido que essa alegria não é uma espécie de otimismo, não é coaching de autoajuda, porque a chave está no sempre, sempre no Senhor.
A fé dessa comunidade aqui no Senhor é o que torna essa chamada alegria algo prático e real. É a certeza de que Deus está o tempo todo com eles. Por isso que não é uma motivação momentânea, porque é uma certeza que nós temos, uma vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Os apelos de Paulo aqui à alegria não são mero encorajamento, apesar de servir como encorajamento para nós, mas eles atiram as igrejas aqui desanimadas de volta ao Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos e devemos ficar alegres. Esses apelos são, acima de tudo, apelos à fé. O verso 5, Paulo vai pedir que a moderação da igreja seja conhecida de todos. E a palavra moderação aqui significa uma boa disposição em relação às outras pessoas, de mostrar bondade, suavidade, transigência. Quem está pessoalmente aqui repleto da alegria gosta de causar alegria também nos outros. Ou seja, nós transbordamos aquilo que nós estamos cheios. A gente gosta de repartir, porque nós recebemos. E isso só é possível pelo fato da igreja não precisar ter medo, mesmo que ela seja arrasada, mesmo que ela passe por lutas, por divisões. Vamos pensar no sentido de, como nós olhamos hoje a nossa realidade, cada um precisa ficar muitas vezes na sua casa, não pode vir ao culto. Nós temos irmãos hoje que não puderam vir, por quê? Porque estão cumprindo quarentena. Por quê? Porque aqui o que importa é que o Senhor está perto. O Senhor está perto de nós que estamos aqui, dos irmãos que estão aqui participando desse culto depois, através do YouTube, que estão nos visualizando. A gente pode compreender que essa palavra ela tem um sentido escatológico, o sentido do fim das coisas, porque a maior proximidade que a gente tem é pelo habitar de Cristo nos nossos corações por meio da fé. É isso que nos faz comunidade, é isso que faz com que a gente esteja perto um do outro. É pela presença, como o Dioraci sempre fala, e eu gosto, acho bonita essa palavra, é pela presença benfazeja do Espírito Santo em nós. É isso que nos aproxima. O verso 6 vai falar que após tratar então dessa moderação, Paulo trata das despreocupação. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse mesmo pensamento que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 25, onde ele fala que não andeis ansiosos pela nossa vida. Isso significa evitar a inquietação ansiosa, os pensamentos perturbadores das necessidades e das dificuldades da vida. E aqui indica que há falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Essa exortação ela é sustentada pelo que segue: fazer uso da oração. Olha só, no grego, as petições, esses pedidos, são as coisas que a gente deseja e solicita ao outro. Lembra que Paulo tem um aspecto jurídico da coisa, e aqui a gente pode pegar emprestado do direito o sentido da petição. Um advogado, quando ele faz uma petição, ele está pedindo alguma coisa, seja para um juiz, seja para o fórum, seja para um cartório. Então ele pede uma petição. Essa é a ideia mesmo aqui do sentido jurídico da coisa. Deus preparou o que nós precisamos de forma abundante para nós. E por essa razão a gente não deve se preocupar em não pedir. Ao contrário, ele fala, peça. Nós falamos quinta-feira no culto de oração sobre oração simples, sobre a ideia do quê? De que Deus é um Pai e que a gente chega a Deus e pede, e que a gente, diante do Pai, aí a gente trouxe a ideia do pai e da mãe terreno, a criança, quando chega até nós, pede coisas absurdas, e que a gente dá risada quando a criança pede. E se aquilo lá não faz sentido, a gente vai explicar porque não faz, enfim. E que diante de Deus a gente deve ter esse mesmo coração, que mesmo que aquilo que a gente quer, aparentemente, aos olhos da gente que é mais maduro na fé, pareça errado, pareça pecado, é Deus quem vai tratar isso com a pessoa.
né? A gente usou exemplos bem extremos na quinta-feira para entender isso. Mas o fato é que quando a gente vai caminhando com Deus e a gente vai abrindo o coração, essas petições, Deus vai transformando o coração daquele que pede, mostrando se aquilo lá está errado, se não está. E Ele vai moldando. E isso pode ser pela palavra, pode ser pela orientação também de outra pessoa. O fato é que as nossas orações e súplicas devem ser levadas a Deus, né? Paulo fala com ações de graças, porque assim nós revelamos também a gratidão que Deus nos ajudou e também agora oramos confiantes de que Ele nos ouve, mesmo que possa ser absurdo aquilo que a gente peça, mesmo que a gente não esteja só exclamando um desejo, mas que a gente esteja exclamando as nossas angústias. Deus ouve, Deus ouve. E o verso 7, né, que vai falar, a paz não é um mero voto, feito como se fosse algo vago. Quando Paulo afirma que a paz de Deus guardará os corações, tem um adendo aí, em Cristo Jesus. Isso pode referir-se ao todo da frase, aqui e em todos os lugares que a gente fala e tem na nossa vida, Deus age. E essa ação auxiliadora acontece por meio de Jesus Cristo, que se fez pessoa como nós, que sabe da nossa angústia, da nossa necessidade, que chorou, que sentiu falta. Essa paz de Deus, ela cuida do nosso coração e da nossa mente. E a palavra aqui, ela não se refere de modo intelectualista, essa ideia da hoje está difícil de falar as palavras difíceis, hein? Intelectualidade, né? Dos nossos arcabouços mentais, agora ficando. Mas de um modo prático, aos nossos planos, à nossa vida, ao nosso dia a dia. E o que afinal é essa paz então de Deus que realiza tudo? Para nós, só haverá paz com Deus se Ele gerar paz, chamando-nos para dentro dessa paz e nos preservando dentro dela. O fato de Deus realmente faz isso fica evidente quando Ele fala a paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus que nos é concedida mediante a fé em Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos justifica e nos faz andar confiantes, mesmo quando parece que tudo está caindo ao nosso redor, porque a gente deposita nele a nossa confiança. Porque quando nós pensamos aqui na alegria como uma das marcas do cristão, eu gostaria de pensar com você sobre a alegria e outras coisas preciosas do nosso texto que não dá para a gente ignorar, não dá para falar só de alegria. Tem tantas coisas preciosas nesse texto que fazem parte da alegria. E eu gostaria de pensar com você que esse texto aqui, imagina você ganhando uma caixa com pérolas preciosas. São várias pérolas. E uma pérola mais bonita que a outra. Por isso que não dá para falar só da alegria de forma isolada. O nosso texto assemelha-se a esse colar, essa caixa, com essas pérolas, que você imagina ela no formato de um colar, né? A gente que é mulher adora pérola, não tem quem não gosta, seja pequena, grande, é algo bonito, né? Eu nunca vi de perto assim, exceto nas vitrines do shopping, uma pérola de verdade, né? Mas na internet, enfim, né? A gente sempre vê e acha bonito, e a gente vê aqueles colares que imitam pérolas, e até os homens, diga-se de passagem, é algo bonito, é elegante. E o fato é que, vamos pensar então, nesse texto como um colar de pérolas para a nossa vida. É uma coisa que tem valor para a gente viver. E pensa bem, alegria, moderação, muita paz, nada de ansiedade e preocupações. Já pensou que colar lindo para a nossa vida? E aí como vai ser lindo para a gente pensar então nessas pérolas para esse novo ano que se inicia? É muito bonito, mas no nosso dia a dia, a conversa é bem diferente. Venhamos e convenhamos. Porque os desafios que a gente tem não permitem a gente sonhar com essas pérolas. Muitas vezes os desafios da nossa vida fazem com que a gente se sinta como o cachorro
cachorrinho olhando para aquela máquina de frango rodando, ou como a gente na frente de uma vitrine do shopping olhando que pérolas lindas, eu não tenho dinheiro para comprá-las. A gente fica babando, ai que lindo, mas não tem. Então, a gente pensa que em se alegrar, mas como se alegrar diante de tantas notícias ruins? Como se alegrar diante de pessoas sofrendo e chorando por desavenças, diante de uma pandemia, de acidentes naturais e não naturais, né, de chuvas torrenciais, agora de tsunami. Eu estava saindo de manhã, estava falando de tsunami nas ilhas lá do Fiji, né? Então, assim, com tantas coisas que a gente vê que se tivesse planejamento poderia ter sido evitado, com tantas notícias assim de tragédias anunciadas, como se alegrar diante da maldade humana? Da maldade humana. Ser uma pessoa amável quando os nossos relacionamentos são conturbados, não andar ansioso e não se preocupar. Agora você está falando grego de velho. Como? Porque a minha vida não está fácil. Para muitos, viver é a arte de estar ansioso e preocupado. Não tem como viver sem isso. E outros motivos, vamos pensar na economia, no desemprego, no governo para alguns, ou desgoverno para outros, num ano de eleição que a gente sabe que vai ser difícil, que os relacionamentos vão ficar mais complicados ainda, diante da saúde. Pensa bem para esse ano quantas coisas: a saúde, H1N1, H2N3, Covid, flurona, variante Delta, Ômicron, cada hora é uma letra grega diferente, né? Cada dia é uma novidade para desespero de alguns e o lucro de outros. Essa é a nossa realidade. Quando você olha para dentro da sua casa, para a sua realidade individual, os filhos, preocupação diante da atitude, da vida, do que eles estão fazendo, do que eles não estão fazendo. Quando nós olhamos para os nossos pais, alguns doentes, limitados, e a gente queria fazer tanta coisa por eles e não tem como. Cadê as nossas pérolas? Cadê as nossas pérolas? Cadê? Afinal, quem escreveu essas palavras na Bíblia, a gente pode achar aí então que Paulo ganhou na loteria. Ele estava com tudo resolvido. E por isso que é importante a gente ver o contexto do nosso texto. Porque Paulo, quando espera isso, ele está preso por causa da sua fé. E é importante lembrar que as prisões daquela época não eram como as de hoje. Você tinha que bancar para estar lá. Você tinha que se virar. Por isso que ele agradece tanto os filipenses, porque eles mandam ofertas para que ele possa comer na prisão. Eram lugares escuros, fétidos, onde você fazia as suas necessidades ali do lado. Então você imagina como era legal. Várias pessoas morriam ali com fungos, com doenças misteriosas. Então, quando Paulo escreve isso aqui, é importante a gente entender que ele estava na pior circunstância da vida e ele vai trazer pérolas preciosas para nós. Essa carta aos Filipenses, ela vai falar e ela destina-se a cristãos novos, pessoas que há pouco tempo abraçaram a fé em Jesus e que vivem em um meio perigoso e cheio de desafios, tanto quanto o nosso de hoje. Tanto quanto o nosso. E essas pedras fazem parte da vida de todos. Da vida daquele que aceita o desafio de andar com Cristo. E essa palavra não é para quem ganhou na loteria, não é para quem está bem. Mas é para você, é para mim, é para cada um que enfrenta esses desafios aos quais eu trouxe aqui. Esses conflitos, grandes e pequenos. Mas que fomos batizados no nome do Senhor e esperamos nele. Voltamos ao nosso colar de pérolas. Então a primeira pérola aqui é a alegria. Paulo escreveu quando ele estava preso. Veja que não se trata de uma alegria baseada na situação. Não é a situação do momento. Porque quantas vezes o nosso humor muda no mesmo dia?
Nós somos às vezes como um semáforo, verde, pode vir, pode brincar, tá tudo bem, de repente é tudo amarelo, cuidado com o que você vai falar, daqui a pouco a gente está no vermelho, fica aí na sua que eu fico na minha e tá tudo certo. E a alegria que a Escritura nos fala aqui, ela está baseada numa promessa: perto está o Senhor. Mas como a gente esquece disso facilmente? Na dificuldade, logo a gente pensa, agora é comigo, eu vou ter que dar conta, eu vou ter que fazer, eu vou ter que me virar. E a gente lembra que eu lembro quando a gente pensa nisso, né, de eu ter que me virar, eu lembro dos discípulos no barco em meio ao mar revolto. Lembra que o Evangelho fala? Eles estavam lá lutando contra as ondas e tudo parecia que ia chegar ao fim, que ia acabar tudo. Mas quem estava por perto? Quem estava vindo ao encontro deles? Jesus. Só que o que eles achavam que era? Está lá em Marcos 6, um fantasma. Na adversidade, nós achamos que nós estamos por conta e risco nosso. E por isso nós ficamos inquietos. E a alegria baseia-se na interminável presença de Cristo. Por isso não é rir à toa. É saber que no exercício diário da nossa fé nós não estamos sozinhos. A alegria no Senhor vale para quem está feliz, triste, enlutado, enfermo, satisfeito ou insatisfeito. A situação em que você se encontra não pode limitar em nada a presença de Cristo. Ele está com você. Ele está com você. A segunda pérola, que é a moderação, ela tem vários nomes, né? Ser gentil, amável, tolerante, calmo, pacífico, bem educado, bondoso, compreensivo, enfim. E essa palavra vale sobre convivermos com as outras pessoas. A terceira pérola do nosso texto é o não andar ansioso. Paulo não está dizendo que nós não devemos cuidar das nossas tarefas e das nossas responsabilidades diárias, não é isso. Essas atividades têm um lugar na nossa vida e existe uma ansiedade até saudável em determinado momento, que é a gente planejar, né? A gente pensar o que vai fazer, como vai fazer. A ansiedade, ela também é necessária para nos manter vivos, ela nos lembra, ela nos dá o start daquilo que pode ser ruim ou mal, mas ansiedade saudável. Se a gente dispensar a presença de Deus, a porta para uma ansiedade doentia vai ficar aberta. E aí o problema, a gente tem assim, pouco manejo nisso. E aí a gente fica com medo do futuro, fica inseguro, porque quando a pessoa se sente desamparada, com angústia, com medo, com insônia, o que ela faz? Ela começa a pensar em todas as possibilidades. O que fazer, o que não fazer. E o que a Bíblia nos diz que nós devemos fazer? Orar. Orar. Como a criança que leva aos seus pais tudo aquilo que ela tem. Orar. Jesus disse que a gente tem muito que aprender com as crianças, né? E a gente deve compartilhar com nossos pais os nossos pontos altos e as nossas frustrações, as pequenas e as grandes dores. E não duvidar que nós somos ouvidos. Então, na hora que a ansiedade bater, porque ela vai bater. Nós somos seres humanos. É colocar diante de Deus a nossa ansiedade. E por último, como resultado, nós temos a quarta pérola, que é a paz, uma paz verdadeira, que é a bênção para você. E que através de você vai alcançar outras pessoas que partilham a vida com você. Firmados na certeza da presença do Deus que está conosco, do Deus Emanuel, que está o tempo todo do nosso lado. E aí nós começamos assim a entender que um lugar de paz e de bem é onde Deus está. E Deus está em todos os lugares. O que resta a nós é confiar que Ele também está conosco. Porque Ele diz que está. Somente Deus, Ele afirma isso. E para a gente concluir, eu gostaria que você pensasse esse colar de pérolas.
Você gostaria dele na sua vida durante todo esse ano? E eu gostaria muito. Não queria só ficar babando diante da vitrine, não. E o mais maravilhoso é que Deus nos convida para nos vestirmos desse colar, porque Ele já pagou o preço. Ele comprou para nós tudo isso na cruz. E Ele nos convida a abraçar todas essas verdades, mesmo que a gente ache que a gente não é merecedor. Porque tudo nos é dado, porque o Pai nos ama e Ele quer cuidar de nós. E a gente sabe que para que haja alegria, é preciso ter motivos. Na compreensão de Paulo, eles foram dados por Cristo. Anteriormente, Paulo já mostrou para a comunidade os sinais dessa nova vida que cresceram no seu meio. Se você for ver lá desde o capítulo 2, ele vai falar de consolo, de amor, de comunhão, de humildade, de solidariedade, enfim. As ansiedades e as preocupações que nós temos, elas vão continuar presentes no nosso dia a dia. Tudo aquilo que eu falei da nossa realidade vai continuar. E elas são mencionadas no texto como empecilho para a alegria. É interessante é que elas não são negadas, porém é feito o convite para torná-las conhecidas diante de Deus pelas orações, pelas súplicas e pelas ações de graças. Quem leva o motivo da sua preocupação para Deus será cuidado por Ele, acolhido por Ele. E aí está a paz de Deus. Porque quem leva motivo para Ele, confia nele, vai entender que tem coisas que a gente não vai compreender de forma humana, mas que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar e que Ele vai fazer o impossível, porque Ele é Deus de impossível. Creia nisso, busque. Ele abre portas que às vezes nem existem para nós. Confie nele. Confie nele. O Joraci começou a falar da questão do descanso, né? Ele convida a gente a descansar nele. Porque somente assim nós vamos ter paz. Somente assim nós vamos ser pessoas alegres. Porque a nossa motivação da nossa alegria não está nas circunstâncias, mas está em Deus. Para nós concluirmos então, a alegria como uma marca do cristão que procede da fé, ela não depende das circunstâncias favoráveis. Ela é atraída pela descrição da paciência, da bondade de Deus e do Cristo que foi crucificado e exaltado, como nós cantamos. O motivo da nossa alegria não está no mundo, nas circunstâncias, porque senão a gente está enrolado. O nosso motivo está no amor de Deus, que permanece conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Quando o coração nosso estiver apertado, porque Ele vai estar. E às vezes a gente até vai querer orar, mas não consegue. Que a gente possa pedir a Deus: Senhor, toma conta de mim. Nessa hora eu não consigo nem orar, mas eu sei que o Senhor está aqui. A alegria em nós vai ser gerada pelo amor de Deus em nós. E esse amor nos leva ao arrependimento, nos leva à lembrança de que Ele foi crucificado e exaltado e que Ele carrega sobre si as nossas dores, todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas dúvidas, e que a gente possa viver diante dessas dificuldades com um olhar firme nele, para que a gente alimente a nossa esperança. E que diante de toda e qualquer circunstância, por mais difícil que seja, nós possamos confiar que Ele está conosco. E assim nós viveremos a alegria. Por isso que a alegria vai ser uma marca inquestionável. Porque ela não depende da circunstância que nós estamos, mas daquilo que Deus tem para nós. Porque Ele tem o melhor, que está em Cristo Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, nós escolhemos uma música que
fala sobre a mensagem do Senhor e que você possa trazer à memória, né, diante dessa mensagem, todas as bênçãos que Deus tem para você. E depois dessa canção nós vamos orar. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar, irmãos, olhar, vem olhar só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Possa dizer ao valor, aleluia, Jesus já satisfez a cruz. Sua vida entregou, aleluia, para todos os que amem luz. Olhar, irmãos, olhar, olhar só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, é eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos céus, aleluia, convertemos ao nosso Deus. Olhar, irmãos, olhar, olhar só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhar, irmãos, olhar, só olhar só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Amém, Senhor, nós te damos graças porque assim também nos salvaste, por meio de um olhar, Senhor. Nosso Deus e Pai, é em espírito de ação de graças que nós nos reunimos aqui nessa manhã hoje e agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos pela alegria que temos porque o Senhor nos salvou. Nós também colocamos diante de Ti, Senhor, que muitas vezes essa alegria nós a perdemos no meio da nossa caminhada diária. De alguma forma, Deus, as circunstâncias, as dores, as lutas, a realidade vem nos sufocar, Senhor. E nós não mantemos sempre em Ti o nosso pensamento. Esquecemos que o Senhor está sempre perto. Pai, ó Deus, traga sempre à memória aquilo que pode nos dar esperança. Deus. Diante das lutas, das dificuldades, nós apresentamos a Ti nessa hora, Senhor, as nossas vidas, Pai. Vem com providência. Vem, Senhor Deus, nós clamamos, nós pedimos. Rogamos a Ti nessa hora, Deus, pelos nossos queridos que hoje prestam a segunda fase da prova da FUVEST. Também te pedimos, ó Deus, pela nossa cidade. Clamamos por São Carlos, por esse momento, ó Deus, que tantos casos de Covid, de gripe,
tem, ó Deus, dificultado a nossa convivência, mas clamamos, ó Deus, vem com cura, Senhor. Te pedimos o fim dessa pandemia, Senhor. Clamamos, ó Deus, também pelos nossos idosos, pedimos pela Dona Laurinha, pela Dona Heloína, pelo seu Pedro. Abençoa cada um deles e as suas necessidades, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, também na nossa lida diária. Porque, ó Deus, como nós esquecemos fácil dessas pérolas que a Tua Palavra diz para enfeitarmos os nossos dias, para caminharmos, ó Deus, diante de tudo, porque o Senhor comprou na cruz por nós tudo isso. Enche-nos, ó Deus, de alegria, fortalece a nossa caminhada, abençoa essa semana, ó Deus. Pai, vem com providência para aqueles que nesse momento estão desesperados, sem direção. Dá a paz que excede todo entendimento para as nossas vidas, Senhor. E tudo mais que necessitamos, a Ti nessa hora nós colocamos diante de Ti, coração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que Ele sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que assim seja, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nosso prelúdio hoje, nosso pós-lúdio hoje, vai ser um cântico bem feito pelos nossos irmãos da África do Sul. E a gente pode ficar em pé, para a gente despedir-se com esse cântico, que ele fala da luz. Lá em Salmo 119, no verso 105, fala que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vamos caminhar. A gente acabou de mencionar na oração dela que nós vamos caminhar. Para caminhar a gente precisa de luz e precisa de paz. Se você está num cruzamento aí, com luz, tem luz de todo lado, vindo luz de todos os lados, e você está em paz, está tranquilo, você consegue esperar, ter paciência para atravessar, olhando todos os faróis, está meio noite, está meio penumbra. Aí se você está chovendo, está penumbra e você está exausto, está cansado, você pode querer atravessar. Não podemos nos esquecer também que temos muitas luzes alumiando hoje. Lúcifer era um anjo de luz, ele está alumiando também hoje. Mas Cristo é a nossa lâmpada, a palavra dele é a nossa lâmpada. Então nós vamos cantar esse cântico lá do 499, dos nossos colegas lá de... É bem simples, a letra é sempre a mesma coisa. Caminhei